Eu sou Luísa Lacerda, eu tenho 25 anos, fiz faculdade de música pela UFRJ, sou formada em violão clássico, apesar de não tocar mais esse repertório. E hoje eu sou cantora e trabalho com um repertório de novos compositores e novas compositoras do Rio de Janeiro. Sou violonista agora popular, então sou cantora e violonista do Rio de Janeiro, atrás dessas novas canções que estão se apresentando nesse cenário. Eu acho que quando a gente fala sobre gêneros musicais, é mais para facilitar, né? Assim, para a gente dar uma separada no que é o quê, mas que é tudo muito junto e misturado, né? Eu me coloco como MPB, né? O que eu toco como MPB, mas aí você já pode falar de bossa nova, você pode falar de samba, você pode colocar muitas coisas misturadas, né? E a gente fala de MPB também como... Eu acho que MPB tem mais a ver com quem ouve. A gente fala mais sobre uma coisa de classe do que uma coisa exatamente uma coisa musical propriamente dita, né? Então é difícil falar de nova geração da MPB. Se a gente vai comparar então o que a gente faz hoje com o quê? Com o Chico Buarque só, né? A gente vai jogar fora o choro, vai jogar fora o samba. Então eu acho que é mais para facilitar a coisa mercadológica, né? Mas está tudo muito misturado e aqui no Brasil a gente não pode parar de falar do frevo, não pode deixar de falar do choro, não pode deixar de falar do funk. Então não dá para ficar dentro da caixinha. Eu vou falar mais do cenário que eu vejo no Rio, que é o cenário que eu conheço melhor, né? Eu acho que está acontecendo uma grande união de compositores e compositoras aqui para poder mostrar o trabalho independente, porque a gente está tendo muita dificuldade, né, de mostrar esse trabalho nos espaços e de conseguir viver, né, de música. Eu acho que a mídia é um ciclo, é muito pequeno, né, o espaço, só pouquíssimas pessoas, pouquíssimos tipos de produto, né, conseguem ir para a grande mídia. Então, acho que a internet está tendo um papel importantíssimo para a gente, né, para os artistas independentes, e sim, nós estamos nos unindo. A gente vê aí, por exemplo, coletivos de compositoras, né, compositores. Então, acho que mais para frente vai ficar assim, a gente vai ficar na história. Não sei exatamente qual o nível, né, disso ou não, porque a gente sabe também que a história é uma coisa selecionada, né? A memória sempre vai ser selecionada e geralmente pelos dominantes, pelos grupos dominantes, mas eu acredito que está acontecendo um cenário muito importante e que a gente tem que lutar justamente para ficar nessa memória da música brasileira. Esse momento está sendo um momento muito complicado. Eu também vou falar mais sobre a cidade do Rio, mas eu acho que isso é mais geral também, mas como eu conheço mais do Rio, vou falar do Rio. É que nós estamos com muitos problemas de lugares para tocar, né, principalmente com a questão de remuneração, né, a remuneração do músico é nula, a gente está pagando para se apresentar, né, e a gente quer viver disso, então está muito complicado. E temos todas as questões de gravação, de disco, né? A gente está trabalhando muito com o financiamento coletivo, muita gente está trabalhando dessa forma, né? Está precisando dessa ajuda, desse financiamento de amigos, de família, de fãs, para conseguir fazer discos. Então, uma situação muito diferente do que era há anos atrás, né? De você ter que fazer um material bacana de audiovisual, porque hoje a sua voz não vai sem a sua imagem. Então, eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, a gente está tentando driblar, né, essas dificuldades, principalmente financeiras, né, e de pouco espaço na mídia, com o uso da internet, né, com o uso da imagem e com os coletivos também. Eu acho que não é obrigatório que a canção seja engajada, né, que a arte seja engajada. Mas muitas vezes as pessoas fazem isso sem nem perceber, porque a gente está no momento que a gente está conversando sobre isso na mesa do bar, no Facebook, né, no grupo do WhatsApp. Então, a gente está falando de feminismo, a gente está falando contra o racismo, a gente está falando sobre as questões políticas do país, e isso reflete na canção, porque a canção é o reflexo de nós mesmos, né? Então, não acho obrigatório que se fale sobre o que está acontecendo no mundo, mas acho que é muito natural que isso aconteça.
É engraçado essa pergunta, porque eu acabei de fazer uma dissertação de mestrado sobre esse assunto. Eu fiz uma dissertação sobre cantoras e compositoras no Rio de Janeiro e como as questões de gênero influenciam no nosso trabalho. E uma coisa que ficou muito claro, né, um dos pontos que eu tratei é que muitas vezes esse machismo não é percebido pelas próprias compositoras, pelas próprias mulheres, e que a gente se coloca num lugar que a gente tem que se libertar. Muitas mulheres, por exemplo, têm medo de subir no palco tocando violão, mesmo que toquem, porque tem uma ideia de que o violão, por exemplo, é um instrumento masculino e que ela é pior do que os homens, os outros instrumentistas. Então, tem algumas áreas, a composição é uma dessas áreas, a música instrumental também, né, dependendo do instrumento, que as mulheres se colocam num lugar de inferioridade e que elas não percebem. E hoje a gente está vendo um movimento em que elas estão se unindo, nós estamos nos unindo para sair desse lugar, e tem sido um movimento muito bonito. Estão acontecendo vários festivais de compositoras pelo Brasil inteiro, e isso é de uma força muito grande, e uma vai ajudando a outra. Então, a gente ainda tem muito caminho pela frente, né? Mas a gente está conseguindo construir, eu acho que um futuro bem promissor para as mulheres, para as musicistas. Eu acho que a canção nunca vai deixar de existir, porque desde que o mundo é mundo, as pessoas cantam, né? E, na verdade, a canção é só isso. Você precisa de uma voz para cantar. E isso sempre vai ter, né? Então, eu acho que a canção não morre de jeito nenhum.